Olá, tudo bom? As ovelhinhas de Jesus? Saudade de vocês, viu? Muita saudade, né? De pegar no pé, ter paciência. Para de conversar, menino, né? Ei, nono ano, que foi meu 8º, foi meu 7º. Saudade de vocês, viu, galerinha? Mas, né, nós precisamos continuar, a vida que anda, a vida que segue. Embora a gente não esteja assim juntinho, né, para eu poder pegar no pé de vocês, mas vou pegar no pé de longe um pouquinho, tá? Então, meu nono ano, o que nós vamos retomar aqui? Ó, lembra que nós conversamos? Primeira Guerra Mundial? Lembram disso? O que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial? Europa destruída. Os americanos vão ficar muito tristes com isso. Não vão não, porque eles vão lucrar muito com a reconstrução da Europa. É verdade, né? Só que tem uma coisa que é fundamental, que os americanos não tinham pensado. Embora eles tivessem, depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente bastante ricos, não é? A Europa está destruída e os norte-americanos estão, não é, bem estruturados. O que os norte-americanos vão fazer? Ora, europeus, a gente ajuda a reconstruir a Europa. Vocês compram tudo de nós. Aço, carvão. É verdade. Vem aqui que nós temos tudo. Só que os americanos não pararam para pensar que uma hora a própria Europa conseguiria se organizar, não é? E não depender tanto dos norte-americanos. E ó, aqui ó, com a indústria norte-americana, produzindo que nem louco, produzindo muito. Você acha que essa crise de 1929 ocorreu por qualquer coisa? Não ocorreu de qualquer jeito. É porque eles produziram e produziam demais, né? Contando com esse produto ser absorvido lá na Europa, né? E o próprio Estados Unidos, né, contava com o consumismo norte-americano. Lembra que eu passei para vocês aquele videozinho da história das coisas, da obsolescência planejada? Lembram disso? Se não lembra, vai lá assistir de novo. Como é que acontece? Os norte-americanos produziram tanto e produziam tanto, né? E não contaram que a Europa estava se reorganizando e não estavam comprando mais tanto quanto compravam antes. O que acontece? Crise. Muito produto, pouca compra. Eles pararam de comprar tanto quanto compravam antes. O que acontece nos Estados Unidos? Crise, tá? Então vamos lá. O mundo pós-Primeira Guerra Mundial tem grande mudança? Óbvio que vai ter, com certeza. O mundo nunca mais foi o mesmo depois da Primeira Guerra Mundial. Lembram da guerra de trincheiras? Guerra primeiro de movimento e depois de trincheiras. Lembram disso? A década de 20 vai marcar uma euforia consumista. Obsolescência planejada, gente. Tem que consumir. E eles criavam essa necessidade. Ora, mesmo que ele não queira, ele vai querer. Porque as propagandas diziam e ditavam os rumos da economia norte-americana. Tudo bem? O total das empresas na Bolsa saltou de 27 bilhões em 1925 para 87 bilhões em 1929. Olha o quanto essas empresas cresceram. Gente, aqui dentro não tem só empresa que existia fisicamente, eram empresas criadas só no papel. Então imagina o rombo que vai acontecer na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. A hora que você vai querer reaver o seu papelzinho lá, vender ele, cadê a empresa? Não tem empresa. A empresa era só de fachada, especulação, né? Então a crise de 29 vai ter um papel fundamental, né, para que os norte-americanos aprendessem a se organizar economicamente. Eles não aprenderam a ser o que são hoje de qualquer jeito, passaram por tudo isso daqui. Na década de 20,
A produção americana continua a crescer, o mercado europeu já praticamente já tinha como se virar sozinho, né? E a economia americana, eles acreditavam que a prosperidade econômica nunca ia acabar. Nós somos os bambambam do planeta e vamos continuar assim para sempre, a long, long time, né? Só que não foi bem assim, tá? Nós vimos também que uma outra questão dessa euforia, né, crescente, vai causar alguns probleminhas no futuro. Entre eles, vocês lembram que a Alemanha, não é, foi levada a assinar um acordo no qual praticamente humilhou a Alemanha de todas as formas e maneiras, em função dela ter promovido, aí, ou ter sido o país, né, que deu o pontapé inicial na Primeira Guerra Mundial, acabou levando principalmente a Alemanha a ter o nazismo como uma força bastante grande crescendo, aquele ultranacionalismo. Lembra que eu falei para vocês que é muito preocupante o ultranacionalismo? É preocupante, porque pode levar aí a situações como essa que levou lá na Alemanha. No Brasil, no período aí que nós temos no início do século XX, o nosso café vai perder o valor, vai ser ruim também para a nossa economia, tá? A crise de 29 não vai ser boa para país nenhum, o Brasil também está dentro aí desse processo. Olha lá, se antes nós vendíamos a 56 centavos de dólar a saca do café, nesse caso passou a 16 dólares, 16 centavos de dólar, né? Fazendo com que a nossa oligarquia cafeeira praticamente perdesse aí terra, perdesse, né, o seu poder. Foi bastante complicado para nós vamos ver depois que for falar sobre a República no Brasil, tá? O New Deal foi a solução que o Roosevelt nos Estados Unidos encontrou para poder ajudar os Estados Unidos a superar esse problema. O que foi o New Deal? Ai, prof, ele comprou várias empresas e tal, e começou a dar emprego para o povo norte-americano? Isso, você acertou, isso mesmo, né? O Roosevelt pensa, né, num plano de recuperação, né? E esse plano de recuperação conta principalmente com buscar, né, maneiras de manter a economia norte-americana, ou seja, manter o americano consumindo, entendeu? O americano tem que consumir. Então, como é que eu faço ele consumir? Tem que dar emprego para ele. Essa é a grande ideia, tá? E tem também, né, uma reforma que ele vai promover dos direitos trabalhistas, ok? Ah lá, ó, tem uma imagem aqui, né? Trabalhe pela América, né? Em toda aí, ó, o progresso está principalmente, não é, nos setores agrícolas que eles vão investir cada vez mais, tá? Me lembrem de eu rever com vocês o filme Tempestade Negra. Não esqueçam disso. Em pensando principalmente nessa questão aí do New Deal lá nos Estados Unidos, o que estava acontecendo no Brasil nessa mesma época, prof? Gente, 15 de novembro de 1889, proclamação da República. Lembra Deodoro no cavalinho branco, pocotó, pocotó? Então, Deodoro saiu, ninguém sabia que estava sendo proclamada a República, né? Foi praticamente às avessas, tá? Dom Pedro nem sabia que foi proclamada, que tinha sido proclamada a República, não é? Marechal Deodoro, movido, né, por todo um processo de uma vontade dos principais brasileiros na época, né, José do Patrocínio, tantos outros nomes importantes no Brasil, não bastava simplesmente abolir a escravidão. Nós precisávamos mudar a nossa estrutura política brasileira. Então, a República vem aí junto com a figura do Marechal Deodoro da Fonseca e, posteriormente, Floriano Peixoto, né, que vai continuar aí esses dois primeiros nossos governantes que foram militares, né, mas sempre assessorados pela galera civil, tá? Não esqueçam disso.
Um dos autores que eu gosto muito que fala sobre isso, e eu gostaria que vocês olhassem, até uma resenha sobre ele, que é o José Murilo de Carvalho. Ele escreveu Os Bestializados e A Formação das Almas. Esse livro, A Formação das Almas, ele traz justamente como é que o símbolo Tiradentes foi criado, como é que o símbolo bandeira nacional foi criado, qual o intuito, né, disso. O que eles pensavam era o seguinte: gente, monarquia, qual que é a nossa referência? É o rei, mas a república. Quais são as nossas referências da república? Nós precisamos de símbolos. O que é uma nação sem símbolo? Nós precisamos desse símbolo. Uma nação precisa de uma bandeira, precisa de um hino. Até surgir o nosso hino, Ouviram do Ipiranga, nós cantávamos a Marselhesa, né? Nós enfants de la patrie. Vai lá e acessa e ouve o hino, é lindo. Vai ver a tradução também, a tradução chega a arrepia. Mas, em 15 de novembro, não é? Nós temos o início da construção do novo regime, tá? E ele vai falar justamente sobre como é que nós vamos formar isso no Brasil, de que jeito. Vocês vão amar o livro, ele é curtinho, é bem tranquilo de ler, é muito fácil, uma linguagem bem tranquila, e ele é um sociólogo maravilhoso, vocês vão gostar da leitura. Então nós temos no Brasil, a partir da proclamação da República, alguns tipos de republicanismos. 3. Segundo o Boris Fausto, que é um dos historiadores mais importantes para nós da história do Brasil, né, ele vai pensar em 3 republicanismos. Vou falar aqui, talvez vocês não estejam vendo muito bem. O republicanismo urbano, republicanismo paulista, republicanismo militar. Qual é a base social de cada um? Veja que é diferente. No urbano nós temos jornalistas, no paulista a burguesia cafeeira e o republicanismo militar, os militares. O que eles queriam? Qual era o tipo de organização de Estado que eles queriam? Federação e autonomia dos Estados, ou seja, o Estado determina o que quer, como vai fazer as coisas. Federação e autonomia, um governo central e interventor. Agora, quais eram os direitos defendidos? Defesa das liberdades civis com o republicanismo urbano. E aqui menor ênfase nos civis e aqui pouco espaço para as liberdades civis. Então prestem muita atenção quando a gente fala de militarismo, ok? O Brasil adota o republicanismo federalista, ok? Principalmente, né, com uma constituição. Esse período republicanista, ele é conhecido, né, por tipos de república. República da Espada, que vai de 89 a 94, e a República Oligárquica, que vai de 94 a 30, tá? Nesse caso, período da República da Espada, quem vai comandar o Marechal Deodoro e posteriormente o Floriano Peixoto, tá? Depois, o primeiro presidente civil que nós vamos ter será em 1894, que será o Prudente de Moraes, tá? Essa República Oligárquica, o que significa para nós? Ela significa que nós vamos ter essa configuração aqui, ok? A política do café com leite, que era disputa entre São Paulo e Minas Gerais para ver quem seria o presidente, ora era alguém de São Paulo, ora é alguém de Minas Gerais. Lembra da política café com leite? É essa que a prof está falando. A política dos governadores, que sugeria a autonomia dos estados, cada estado resolvia a sua questão interna. E os coronéis, que vai depois trazer o voto de cabresto. Tá? O voto de cabresto tem uma imagem que eu gosto muito e que provavelmente vocês vão ver na minha avaliação, que é essa aqui. Olha lá, as próximas eleições de cabresto. Será que vocês conseguem imaginar essa ideia hoje? Vocês perceberam que isso é muito sério? Gente, isso aqui, a história ela é atemporal, parece que até hoje nós não tivemos grandes mudanças, né? E aí ela, que é a justiça, olha lá, é a soberania, tá? É o Zé Besta? Perguntando aqui para o coronel. Aí ele responde, não, é o Zé Burro. Besta e burro é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Olha como nós éramos vistos naquela época. Será que alguma coisa mudou? Para e pensa um pouquinho, né?
O que mudou hoje? Bom, hoje a gente não tem mais os coronéis, prof. Ah, prof, hoje todos os estados da federação, né, tem que principalmente relatar todo o seu processo econômico e social a um único governo, né? Os estados não têm mais liberdade, como existia antes, né? Mas percebam o que mudou, tá? E o que não mudou. Isso é extremamente importante. Meu recado, então, nono ano. Pensar nesse período é extremamente importante. Eu não tenho como não fazer uma inferência do que está acontecendo hoje na política brasileira. Eu só gostaria que vocês percebessem o quanto a história é importante para nós não repetirmos erros. A história nos traz uma forma de nós observarmos o que está ao nosso redor para errarmos menos, ou para que nós consigamos desenvolver uma aptidão de avaliar um pouco melhor aquilo que nos rodeia. Joia? Vocês já têm idade para isso, vocês são extremamente competentes e eu tenho certeza, né, que vocês serão capazes de fazer essa avaliação. Tudo bem? Fica meu beijo aqui, até a próxima, a gente se vê logo.